O chão da cozinha estava molhado de água fervente, a panela de arroz tombada. E Lucas, de bruços no piso frio, sem conseguir se mexer. A queimadura na mão direita latejava, mas o corpo não respondia. A visão, apenas um borrão branco e cinza. O coração disparado, tentando compensar algo que o cérebro já não controlava mais. E então o grito. A voz rouca e desesperada do pai vindo do quintal, cortando o silêncio da tarde. Lucas, Lucas! Mas Lucas já não ouvia mais nada. Apenas o som abafado do próprio sangue pulsando nos ouvidos, cada vez mais lento, cada vez mais distante. Como ele tinha chegado até ali? Como um homem de 37 anos, forte, trabalhador, capaz de aguentar turnos dobrados numa fábrica, tinha desabado no chão da própria casa, incapaz de se levantar? A resposta estava escondida em anos de sinais ignorados, em números que subiam e desciam sem controle, em piadas que doíam mais que agulhas, e num pai que, sem saber, estava morrendo junto com ele. 2 anos antes, Lucas era apenas mais um operador de máquinas na fábrica de embalagens de Campinas. Acordava às 5 da manhã, tomava café reforçado, encarava o trânsito pesado da rodovia. No trabalho, era conhecido como o forte. Aquele que nunca reclamava, que pegava hora extra, que carregava peso sem pestanejar. De noite voltava para casa cansado, mas satisfeito. A vida era simples, previsível, segura, até que o cansaço começou a mudar de natureza. Não era mais aquela fadiga gostosa do corpo que trabalhou, era algo mais profundo. Uma exaustão que o café não espantava. Uma sede constante que não passava, não importava quanta água bebesse. E o xixi. Acordava 3, 4 vezes por noite para urinar. A princípio achou que era a idade chegando. 35 anos, o corpo já não é mais o mesmo, pensava, enquanto voltava da casa de banho pela 3ª vez na madrugada. Mas havia algo mais. Uma fome estranha. Comia e meia hora depois o estômago roncava de novo. Atacava a geladeira de madrugada. Pão com manteiga. Resto de arroz. Qualquer coisa. E mesmo assim, o corpo parecia estar se desfazendo. Emagrecia. As calças folgavam na cintura. As camisas do uniforme ficavam largas nos ombros. Foi a namorada, Renata, quem forçou a barra. Você não tá bem, amor. Vai no médico. Lucas resistiu, adiou, inventou desculpas. Até que uma tontura no meio do turno quase o fez cair dentro da esteira de produção. O chefe mandou ele ir embora. Vai cuidar disso, rapaz. Aqui não quero gente desmaiando. O resultado do exame veio numa terça-feira chuvosa. O médico do posto de saúde olhou para ele e disse sem rodeios. Diabetes tipo 2. Sua glicemia tá em 320 miligramas por decilitro. Você tá em risco. Lucas piscou. Repetiu o número na cabeça. 320. Não fazia sentido. Ele era jovem. Trabalhava duro. Não era gordo. Como podia ter isso? O médico explicou sobre insulina, resistência, pâncreas cansado. Mas Lucas mal ouvia. Só pensava, meu pai vai me zoar para sempre. E foi exatamente o que aconteceu. Naquela noite, quando contou em casa, seu José, sentado na cadeira da cozinha com a cerveja na mão, deu uma risada curta. Diabetes? Rapaz, isso é frescura de médico. Você tá trabalhando demais. Come direito que isso passa. Lucas tentou explicar. Mostrou os exames. Falou dos sintomas. Mas o pai balançava a cabeça, incrédulo. Meu filho não tem doença nenhuma. Isso é invenção. A partir dali, a mesa de jantar virou um campo de batalha silencioso. Lucas começou a seguir a dieta que a nutricionista do posto passou. Cortou o refrigerante. Trocou arroz branco por integral e o pão pela metade. Encheu o prato de verduras. E a cada refeição, ouvia o pai comentar. Isso é comida de passarinho. Homem come carne, rapaz. Não essa folha naí. Tá virando fresco igual esses meninos de academia. Lucas engolia as palavras junto com a salada. Fingia que não doía, mas doía. Doía como se cada piada fosse uma facada lenta, abrindo uma ferida que não cicatrizava. E seu José não era mau. Era apenas um homem de estrada, criado à base de churrasco de domingo, cerveja gelada e farinha com tudo. Um caminhoneiro aposentado que passou a vida inteira comendo em beira de rodovia, dormindo em cabine de caminhão, carregando peso e nunca reclamando. Para ele, cuidar da saúde era coisa de gente fraca. Homem de verdade aguenta. Homem de verdade não fica se medindo toda hora. Mas Lucas não aguentava mais. E o corpo começava a mostrar isso de formas cada vez mais assustadoras. Os números no glicosímetro dançavam sem lógica.
95 de manhã, 340 à tarde, 150 de noite, 210 no meio da madrugada. Lucas anotava tudo num caderninho, tentando encontrar um padrão. Mas não havia padrão. Apenas caos. E com o caos, vieram as sensações. Primeiro, os pés. Uma dormência estranha, como se pisasse em algodão. No início, era só de vez em quando. Depois, virou constante. Tirava a meia de noite e passava a mão na sola do pé. Nada. Não sentia quase nada. Era como se a pele não fosse mais dele. Depois, as mãos. As pontas dos dedos perderam a sensibilidade. Um dia, no trabalho, cortou o indicador direito numa chapa de metal. Só percebeu quando olhou para baixo e viu o sangue escorrendo pela luva. Não tinha sentido nada. Nenhuma dor, nenhum aviso. O corpo simplesmente não avisou. O supervisor mandou ele ir para o ambulatório da fábrica. A enfermeira limpou o corte, fez curativo, perguntou como ele não tinha sentido. Lucas não soube responder. Apenas olhou para a própria mão enfaixada, como se ela pertencesse a outra pessoa. À noite, as crises começaram. Hipoglicemia. Acordava suando frio, o coração batendo descompassado, o corpo tremendo inteiro. Cambaleava até a cozinha, abria a geladeira com as mãos trêmulas, enfiava açúcar na boca como um desesperado. Sentava no chão gelado, esperando o tremor passar. Esperando o mundo parar de girar. O pai, às vezes, aparecia na porta do quarto. Tá passando mal de novo? Lucas acenava que sim, sem forças para falar. Seu José balançava a cabeça e voltava para a cama. Não entendia. Achava que o filho estava exagerando, mas Lucas não estava exagerando. Estava apavorado, a visão começou a falhar. Letras borradas no celular. Semáforos que pareciam manchas vermelhas. No trabalho, tinha que apertar os olhos para ler os códigos nas caixas. Os colegas notaram. Você tá precisando de óculos, rapaz. Lucas sabia que não era isso. Era outra coisa. Algo pior. E então veio a vergonha maior. Renata, a namorada de 3 anos, tentava ser compreensiva. Mas Lucas não conseguia mais ter uma relação com ela. A libido tinha desaparecido. Simplesmente evaporado, como se nunca tivesse existido. Ele tentava, forçava, fingia. Mas o corpo não respondia. Ela perguntava se era por causa dela. Se tinha outra pessoa. Se ele não a amava mais. Lucas não sabia o que responder. Como explicar que o problema era ele? Que o diabetes tinha roubado isso também? Preferiu terminar. Inventou uma desculpa qualquer. Disse que precisava de tempo. Que estava confuso. Renata chorou. Tentou entender. Mas ele já tinha tomado a decisão. Era mais fácil ficar sozinho do que carregar aquela humilhação. Depois que ela foi embora, Lucas sentou na beira da cama e chorou. Chorou pela primeira vez em anos. Não só pela perda dela, mas por tudo o que estava perdendo. A saúde, a força, a dignidade, a própria vida, um pedaço de cada vez. E lá fora, na cozinha, ouvia o pai rindo de alguma coisa na televisão. Alheio, distante, incapaz de enxergar o filho se despedaçando no quarto ao lado. Os meses seguintes foram um borrão de consultas, remédios e desesperança. Lucas tentava seguir tudo que mandavam. Metformina de manhã, glibenclamida à tarde. Insulina de noite. Mas a glicemia continuava oscilando. O corpo continuava falhando. Perdeu mais peso. As olheiras ficaram fundas. A pele amarelada. No espelho via um estranho. Alguém que parecia 10 anos mais velho. Alguém que parecia estar morrendo. E talvez estivesse. Numa sexta-feira saiu mais cedo do trabalho porque a tontura era insuportável. Chegou em casa, encontrou o pai na cozinha, preparando um churrasco. A mesa cheia. Linguiça, costela, farofa, vinagrete. Seu José olhou para ele e sorriu. Chega na hora, rapaz. Vem comer de verdade. Lucas olhou para a comida. Sentiu o cheiro. O estômago roncou. Mas a cabeça gritava, não, você não pode. Você vai piorar. Não tô com fome, pai. Seu José franziu a testa. Você tá ficando doente dessa cabeça, Lucas. Deixa de frescura. Lucas sentiu algo subir pela garganta. Raiva, tristeza, desespero, tudo junto. Quis gritar. Quis sacudir o pai. Quis fazer ele entender, mas apenas virou as costas e foi pro quarto. Trancou a porta. Sentou no chão. E pela primeira vez pensou. Eu não aguento mais. Naquela noite não dormiu. Ficou olhando para o teto, sentindo o corpo tremer, o coração acelerar, a glicemia despencar de novo. Levantou, tomou açúcar, voltou para a cama. 2 horas depois, a mesma coisa. E de novo. E de novo.
Quando o sol nasceu, Lucas estava exausto, mas tinha que trabalhar. Levantou, tomou banho, vestiu o uniforme. Olhou no espelho. O reflexo era de um fantasma, mas ele foi. Porque era isso que homens faziam. Aguentavam. Seguiam. Não importava o preço, só que o preço estava prestes a ser cobrado. Era domingo. Lucas tinha folga. Resolveu fazer almoço. Algo simples: arroz, feijão, frango grelhado. O pai estava no quintal, mexendo em alguma coisa. A casa, silenciosa. O tipo de silêncio que precede a tempestade. Ele tinha acabado de colocar o arroz no fogo quando sentiu uma tontura diferente. Não era como as outras. Era mais profunda, mais certeira, como se o chão estivesse sendo puxado debaixo dos pés. Segurou na pia. Respirou fundo. Passa. Vai passar. Mas não passou. As pernas começaram a fraquejar. Os joelhos dobraram. Ele tentou se apoiar, mas o corpo não obedeceu. A panela escorregou da mão direita. Água fervente se espalhou pelo chão. A queimadura veio aguda, mas distante. Como se acontecesse com outra pessoa. Lucas caiu. A cabeça bateu na quina da pia. Um estalo seco. E então, escuridão. Não sabe quanto tempo ficou ali. Segundos. Minutos. O tempo perdeu o sentido. Só voltou a ter consciência com a voz do pai gritando. Lucas! Lucas! Acorda, filho! Acorda! Mãos fortes sacudindo seus ombros. O rosto do pai, pálido, apavorado, com lágrimas escorrendo. Lucas nunca tinha visto o pai chorar. Nunca. Tentou falar, mas a língua estava pesada. Tentou mexer, mas o corpo não respondia. Apenas olhou para os olhos do pai e viu ali algo que nunca tinha visto antes. Medo puro. A vizinha entrou correndo. Alguém tinha ligado para o SAMU. Vozes. Muitas vozes. Alguém colocou algo frio na testa dele. Alguém segurou seu pulso contando batimentos. E o pai, ajoelhado ao lado, segurando sua mão, repetindo. Aguenta, filho! Aguenta! A ambulância chegou. Maca. Sirene. O teto da ambulância balançando. E a mão do pai, ainda segurando a dele, tremendo, gelada. No hospital, enfermeiros correram. Médico com estetoscópio. Agulha no braço. Soro. Glicosímetro. O aparelho apitou. A enfermeira olhou para o médico e disse baixinho. 32. 32 miligramas por decilitro. Hipoglicemia severa. O corpo estava se desligando. O médico virou para o pai. Ele desmaiou por causa disso. Mais um pouco e entrava em coma. Seu José estava encostado na parede, pálido, suando. Parecia que ia desmaiar também. O médico continuou enquanto ajustava o soro de glicose. O senhor é pai dele? Seu José acenou que sim. Então preciso que fique. Vamos precisar conversar. Lucas, ainda tonto, viu o médico puxar uma cadeira para o pai. Senta aqui. Vou precisar fazer um teste. Teste? De glicemia. É protocolo quando tem histórico familiar. Só para garantir. Seu José hesitou. Olhou para o filho na maca. Pro soro pingando. Para a enfermeira preparando o glicosímetro. Eu não tenho nada. É só uma picadinha, seu José, para ficar tranquilo. O pai estendeu o dedo relutante. A enfermeira limpou com álcool. A lanceta furou. Uma gota de sangue. O aparelho sugou. 5 segundos de espera. 287. O médico olhou para o visor. Olhou para o pai. 287 miligramas por decilitro. Seu José piscou. O que isso significa? Significa que o senhor também tem diabetes. E pelo nível, já está assim há um bom tempo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Seu José olhou para o número no aparelho. Olhou para o filho na maca. Olhou para as próprias mãos. Repetiu baixinho como se falasse sozinho. 287. Lucas, mesmo fraco, tentou alcançar a mão do pai. Seu José a segurou, mas não olhou para ele. Apenas ficou ali, parado, absorvendo a informação. Toda a estrutura de negação, de zombaria, de isso é frescura, desabou de uma vez. O médico continuou. O senhor tem sentido muita sede? Urina muito à noite? Fica cansado sem motivo? Seu José engoliu seco. Sim. Formigamento nas mãos? Nos pés? Tem sim. Há quanto tempo? O pai não respondeu. Apenas apertou a mão do filho com mais força. O médico suspirou. Vou pedir exames completos para o senhor também. Mas já adianto. Vai precisar começar tratamento. E rápido. Lucas viu o pai desabar por dentro. Não com choro, não com gritos, mas com um silêncio pesado, carregado de culpa. Culpa por não ter acreditado. Culpa por ter zombado.
Culpa por ter empurrado o filho ainda mais fundo no buraco, enquanto ele mesmo estava caindo no mesmo abismo. Quando finalmente conseguiu falar, a voz do pai saiu rouca, quebrada. Eu não sabia, filho. Eu não sabia. Lucas apertou a mão dele de volta. Quis dizer, tá tudo bem, mas não estava. Nada estava bem. Então apenas segurou a mão do pai e deixou o silêncio falar. Naquela sala de hospital, com cheiro de álcool e luz fria de LED, duas verdades colidiram. Lucas estava morrendo de uma doença que tentava controlar sozinho. E seu José estava morrendo da mesma doença, mas sem nem saber. E pela primeira vez, os dois estavam juntos nessa guerra. Não por escolha, mas porque o destino, cruel e irônico, tinha forçado a mão de ambos. O médico saiu para preparar a papelada. A enfermeira foi trocar o soro. E pai e filho ficaram ali, mãos entrelaçadas, em silêncio. Um silêncio que dizia tudo. Os dias seguintes foram estranhos. Uma quietude desconfortável tomou conta da casa. Seu José parou de fazer piadas, parou de zombar. Parou de falar, na verdade. Apenas circulava pela cozinha, pegava os remédios que o médico tinha receitado, lia as bulas, olhava para os números e ficava em silêncio. Lucas observava. Via o pai tentando entender, tentando processar, tentando carregar o peso da culpa e da doença ao mesmo tempo. Numa manhã, seu José sentou na mesa com um caderninho. Me ensina! Lucas ergueu os olhos do café. Ensina o quê, pai? Isso tudo, a dieta, os remédios, como medir, tudo. E pela primeira vez em anos, eles conversaram, de verdade. Lucas explicou sobre carboidratos, índice glicêmico, horários das medicações. O pai anotava tudo, com a letra tremida de quem não tinha o hábito de escrever. Fazia perguntas, muitas perguntas. E Lucas respondia com paciência. Mas algo ainda estava errado. Mesmo seguindo tudo, a glicemia do pai continuava alta. 190. 210. 240. E a de Lucas voltou a oscilar perigosamente. Crises de hipoglicemia de madrugada. Suores frios. Tremores. O pai começou a sentir as mesmas dormências, as mesmas tonturas. E o medo, agora, era igual nos dois. Numa noite insone, Lucas estava deitado no escuro, ouvindo o pai se mexer no quarto ao lado. Pegou o celular. Começou a procurar artigos, fóruns, vídeos de pessoas contando suas histórias. Diabéticos que viviam o mesmo ciclo. Remédio, crise, ajuste de dose, outra crise. E então, viu um depoimento. Uma frase simples, mas que o fez parar de rolar a tela. Eu segui tudo que mandaram. E piorei. Até descobrir que o problema não era eu, era o que estavam me fazendo tomar. Lucas sentou na cama. Leu de novo. E de novo. Aquilo fazia sentido. Um sentido assustador. Será que o tratamento padrão não funcionava para todo mundo? Será que os remédios estavam, na verdade, desregulando ainda mais? Clicou no vídeo. Uma mulher de 50 e poucos anos contava como tinha passado 10 anos tomando medicação que só piorava os sintomas. Até que um médico diferente sugeriu outra abordagem. Menos remédio, mais acompanhamento individualizado, mudanças específicas na dieta, suplementação direcionada. Não é sobre seguir receita de bolo, dizia ela. É sobre entender o seu corpo. Porque cada diabético é único. Lucas ficou acordado até o amanhecer pesquisando, lendo estudos, comparando protocolos. E algo começou a se formar na cabeça dele. Uma possibilidade, uma esperança pequena, mas real. No dia seguinte, chamou o pai. Preciso te mostrar uma coisa. Sentaram juntos no sofá. Lucas mostrou os vídeos, os artigos, os relatos. Seu José ouvia, franzindo a testa. Você está dizendo que a gente está tomando remédio errado? Não errado, só não certo pra gente. O tratamento tem que ser individual, pai. Tem que levar em conta nossa rotina, nosso corpo, nossos sintomas específicos. O pai coçou a barba. E como a gente descobre isso? Procurando um médico que escute, que não só receite, que ajuste, que acompanhe. Seu José ficou em silêncio. Depois assentiu devagar. Então é isso que a gente vai fazer. E fizeram. Marcaram consulta com um endocrinologista particular. Caro, mas necessário. O médico ouviu a história dos dois. Pediu exames detalhados. Hemoglobina glicada. Peptídeo C. Perfil de resistência à insulina. Dosagem de vitaminas. Quando os resultados chegaram, o médico foi claro.
Vocês dois têm diabetes tipo 2, mas com perfis completamente diferentes. O tratamento padrão não serve para ambos. Ajustou as medicações, trocou algumas, retirou outras. Incluiu suplementação de magnésio para o pai, vitamina D para o Lucas. Mudou os horários das doses. Recalculou a dieta de cada um, respeitando hábitos e necessidades. E lentamente, muito lentamente, as coisas começaram a mudar. A glicemia do pai estabilizou em 120, 130. A de Lucas parou de cair de madrugada. As crises de hipoglicemia diminuíram, depois sumiram. As dormências nos pés melhoraram. A visão clareou. Mas a maior mudança foi outra. Toda noite, depois do jantar, pai e filho se sentavam na mesa da cozinha para medir a glicemia juntos. Anotavam os números. Conversavam sobre o dia, sobre o que comeram, sobre como se sentiam. E seu José pela primeira vez pedia desculpas. Eu fui um idiota, filho. Devia ter escutado você. Lucas balançava a cabeça. Você não sabia, pai. Mas devia ter acreditado. A gente está aprendendo junto agora. É isso que importa. E estava. Aprendendo que diabetes não tem receita única, que o corpo de cada um responde diferente, que o tratamento é um processo, não uma solução pronta, que era preciso paciência, ajustes, escuta. 3 meses depois, seu José estava com a glicemia controlada. Lucas também. Os exames mostraram melhora. O médico comemorou. E eles saíram do consultório rindo, algo que não faziam juntos há anos. Naquela noite, Lucas voltou à cena da cozinha. O lugar onde tinha caído, onde quase tinha morrido, onde tudo tinha mudado. Olhou para o chão limpo, para a panela guardada, para a mesa onde agora, todas as noites, sentava com o pai. E entendeu, às vezes a gente precisa cair para aprender a se levantar. Às vezes precisa da dor para buscar a cura. E às vezes a doença que separa é a mesma que une. Seu José entrou na cozinha com o glicosímetro na mão. Bora medir? Lucas sorriu. Bora, sentaram. Furaram os dedos. Esperaram os números. 125, 118. Anotaram. E ficaram ali, conversando sobre a semana, sobre planos, sobre a vida. Porque agora, enfim, estavam vivos. De verdade. E talvez alguém que você conheça esteja vivendo isso agora. Lutando sozinho, sendo incompreendido, achando que o problema é só dele. Se essa história tocou você, compartilhe. Porque a maior cura, às vezes, é saber que não estamos sozinhos.